Ele tem uma riqueza enorme, mas não gosta de dormir em uma vila luxuosa, só gosta de dormir na natureza. Na verdade, ele e a esposa fizeram uma viagem significativa. Ele cumprimenta o amanhecer com Cinderela, e Cinderela finalmente se lembra de algumas de suas memórias. Isso deixou Orhun muito feliz. Lyra fez o possível para lembrar, mas Orhun temia que isso afetasse sua saúde. Orhun disse que desta vez levou Lyra em uma viagem para relaxar, e eles tiveram muito tempo para ajudar Lyra a recuperar a memória. Orhun olhou para Lyra com carinho, valorizando cada momento com ela. Os dois caminharam muito tempo na floresta. Depois Lyra disse que eles deviam ter sido felizes antes. Antes que Orhun pudesse responder, Lyra foi atraída por uma rosa. Lyra se aproximou e sentiu o cheiro da rosa, mas infelizmente foi picada pelo espinho. Orhun lembrou-se imediatamente das coisas ruins que havia feito a Lyra, mas agora ele não tem coragem de dizer isso para Lyra. Ele se sente mal por ter machucado Lyra uma vez e não se permitirá machucá-la novamente no futuro. A reação de Orhun deixou Lyra um pouco confuso. Ela ainda pensa que antes eles eram um casal feliz que nunca havia discutido. Mas Orhun ficou muito envergonhado e não se atreveu a responder, então tentou mudar de assunto. Orhun perguntou o que Lyra passou no ano passado. Lyra disse que durante esse período Karen nunca a deixou sair de casa, nem mesmo a deixou ficar em frente à janela. E sempre disse que era perigoso lá fora. A bondosa Lyra nunca duvidou que todos os dias, sua vida girava em torno de lavar, cozinhar e cuidar do marido deficiente. Um ano inteiro se passou assim até que Orhun apareceu e atrapalhou a vida chata de Lyra. Embora Lyra tenha feito o possível para esconder sua tristeza ao falar sobre essas experiências, Orhun ainda reconheceu seus sentimentos. Após ser enganada por Karen, Lyra ficou muito triste. Orhun franziu a testa, sentiu-se atormentado por deixar Lyra passar por uma vida tão difícil. Então os subordinados de Orhun ligaram, informando que a investigação havia sido bem sucedida. Ele checou a câmera de vigilância do hospital há um ano. O acidente de carro foi registrado, foi Karen quem atingiu Lyra. Orhun pediu que ele salvasse o vídeo, mas quando encerrou a ligação, Lyra havia sumido. Sem tempo para pensar muito, Orhun imediatamente correu para a floresta para procurar. Ele encontrou Lyra dormindo debaixo de uma árvore. Olhando para a mulher que ele amava tão profundamente à sua frente, Orhun não conseguiu mais esconder seu amor. Ele prometeu deixar a pessoa que machucou sua esposa pagar caro. Quando Orhun tocou Lyra, Lyra de repente recuperou a consciência. Orhun ficou um pouco decepcionado. Nesse momento o telefone tocou novamente. Acabou sendo uma ligação de Asli de Orhun. Asli disse que o Emir estava sentindo falta de Orhun. Ao ouvir a voz de Lyra ao telefone, Asli ficou muito chateado. Se não fosse pela aparição de Lyra, ela e Orhun provavelmente teriam viajado juntos. Obviamente ela não facilitará a felicidade de Lyra, mas Orhun nada sabia de tudo isso, ainda imerso na felicidade de estar sozinho com Lyra. Quando Lyra e Orhun estavam prestes a partir, de repente apareceu um casal, na esperança de receber ajuda. Eles estavam sendo perseguidos. Orhun quis recusar, mas Lyra concordou imediatamente. Não tendo escolha, Orhun teve que ouvir Lyra. Quando o homem chegou, Orhun achou muito difícil lidar com ele. Mas considerando a segurança de Lyra, Orhun bloqueou imediatamente o ataque do adversário. Orhun disse que estavam só ele e Lyra aqui, pedindo que não o incomodassem. Orhun olhou com raiva para Lyra, dizendo que ela era a pessoa mais importante para ele, então não queria que ela corresse perigo. Depois que os dois homens foram embora, o casal deu um suspiro de alívio. Lyra olhou para eles e percebeu que o casal se amava muito. Mas o pai da mulher não concordou, pois o namorado dela era apenas um homem pobre, então ele queria que a menina se casasse com um homem rico. Por isso saíram de casa. Vendo esse espírito de não desistir, Lyra lembrou da perseverança de Orhun em ajudar Lyra a recuperar a memória. Lyra diz: se você quer felicidade de verdade, precisamos resolver o problema pela raiz. Ao ouvir essa frase, Orhun entendeu imediatamente o que ela queria dizer e eles decidiram ajudar o casal a resolver seu difícil problema. Orhun confortou o jovem preocupado. Quando o pai da menina apareceu, Orhun tentou explicar para outra pessoa. Mas não importa o que ele diga, o pai das meninas está determinado a separá-las. Orhun perguntou diretamente quanto dinheiro ele queria. Olhando para o rosto sério de Orhun, o homem percebeu que não era uma piada. Ele imediatamente pediu 1 milhão de liras, o que obviamente era um assunto pequeno para Orhun. Ele imediatamente transferiu o dinheiro para outra pessoa e disse que o casal havia se tornado seu amigo e que se houvesse algum problema eles poderiam ir procurá-lo. A família de Orhun era muito famosa na localidade. Obviamente o homem também sabia da reputação de Orhun. O homem parecia muito feliz. Vendo essa cena, Lyra ficou atraída pela calma de Orhun. Porém, quando os dois estavam prestes a sair, Orhun limpou o para-brisa e de repente Lyra teve uma forte dor de cabeça.
Ela se lembrou da lembrança ruim, a primeira vez que veio para a vila, Orhun fez algo ruim com ela. Agora, depois de ouvir as mentiras do homem, Layla conduziu a polícia até a casa de Seket para recuperar a custódia. Mas Layla não percebeu que Anna não queria ficar longe de Seket. Após a morte repentina de seus pais, Seket tratou Anna como se fosse sua própria filha. Pelo contrário, o avô é um vilão forte que só vê na neta uma ferramenta para ganhar dinheiro. Olhando para Seket e Anna se despedindo tristemente, Layla ficou um pouco confusa. Ela acha que Seket trata mal Anna, mas por que Anna não quer deixar Seket? Layla tentou falar com Anna, mas ela não quis dizer mais nada. Seket então conhece Layla e pergunta por que ela tomou uma decisão tão errada. Vendo a atitude dele, Layla teve ainda mais certeza de que ele era um bandido. No momento em que os dois discutiam, o velho da carpintaria apareceu de repente, dizendo a Layla que ela havia tomado a pior decisão. No episódio seguinte, as memórias de Lyra voltaram. Lyra se perguntou se eles eram um casal feliz. Ela não sabe o que aconteceu com seu passado, apenas vê que sempre foi torturada, mas ainda não conseguiu ver o rosto da outra pessoa. Lyra só conseguia se lembrar vagamente da cena em que ela foi torturada. Orhun não sabia mais o que fazer a não ser confortá-la. Nesse momento o coração de Orhun estava confuso, ele queria muito que Lyra recuperasse a memória o mais rápido possível, mas hesitou muito, ainda sem coragem de dizer a verdade. Orhun apenas disse a Lyra que ela já havia passado por coisas muito ruins antes, mas não pôde revelar tudo porque não seria bom para o processo de recuperação dela. Obviamente, Orhun também estava hesitante, preocupado que Lyra tivesse medo dele caso se lembrasse das coisas ruins do passado. Ele tem medo de perder Lyra novamente. Pensando nisso, Orhun disse que amava Lyra e que essa foi a melhor escolha que ele já fez. Neste momento, o jovem casal apareceu e agradeceu a Orhun pela ajuda. Querem convidar Lyra e Orhun para almoçar. Enquanto preparava a refeição, a menina disse que tinha muito ciúme de Lyra por ter conseguido se casar com um homem tão excelente. Ela queria saber se Lyra e Orhun tinham filhos, mas ao ouvir isso, Lyra ficou um pouco envergonhada. O casal agradeceu continuamente a Orhun durante a refeição. Sem ele, eles não poderiam ficar juntos sem problemas. Mas Lyra ainda pensava no que Orhun acabará de dizer. Vendo a atitude de Lyra, Orhun não sabia o que fazer. Terminada a refeição, ao ver o casal feliz porque finalmente estavam juntos, Lyra também ficou muito feliz. Ela percebeu que na vida sempre olhe para frente. Orhun olhou para Lyra, dizendo que sabia que Lyra estava sempre pensando no passado, mas era importante que ela valorizasse o presente. Orhun também prometeu a ela que não importa a escolha que ela fizesse, ele sempre a apoiaria. Quando os dois estavam prestes a sair, essa ligou para Orhun. Ela queria saber quando Orhun voltaria para casa. Neste momento, Asli estava sentada por perto, suprimindo a raiva em seu coração. Depois de desligar o telefone, a senhora Esra olhou para Asli com olhos culpados, dizendo que não poderia interferir no relacionamento entre Orhun e Lyra. Asli fingiu entender, dizendo que entendia suas dificuldades. Afinal, Asli os considerava uma família e sempre cuidou de Emir como se ele fosse seu filho. Mas quando essa saiu, Asli mostrou uma expressão fria. À noite, o menino ainda não conseguia dormir porque ainda esperava a volta de Lyra para casa. O menino tratava Asli como ar. Vendo essa atitude, Asli odiou ainda mais Lyra. Ao saírem da sala, Asli continuou a manipular a psicologia do menino. Agora que Lyra perdeu a memória, seu tio só tem olhos para ela. Não vão te levar junto quando forem acampar. Eu sou o único que está sempre ao seu lado. Embora o menino seja muito compreensivo, por ainda ser uma criança, ele se engana facilmente. Orhun recebeu uma ligação antes de ir para a cama, ainda havia trabalho a fazer. Ele disse a Lyra para descansar primeiro. Mas depois de estarem próximos um do outro nos últimos dias, Lyra ainda se sentia um pouco infeliz por não poder dormir com Orhun. Lyra perguntou se a empresa de Orhun tinha algo para resolver, se ela poderia ajudar. Ao ouvir essas palavras de Lyra, o humor de Orhun se encheu de doçura e felicidade. Ele não sabia que Asli estava espionando. Ela estava determinada a expulsar Lyra, porque a dona desta casa só poderia ser ela. Lyra estava prestes a voltar para seu quarto quando esbarrou em Esra. Lyra cumprimentou educadamente. Esra não escondeu sua hostilidade, não querendo dizer mais uma palavra para Lyra. Isso fez Lyra pensar muito. Ela sentia que as lembranças esquecidas eram muito ruins. Mas havia algumas coisas que ela não podia mudar, então ela parou de pensar nisso. Quando ela estava prestes a trocar de roupa, alguns fragmentos apareceram em sua mente. Parece que memórias empoeiradas estão sendo gradualmente reveladas. Depois que Lyra trocou de roupa, ela não sentiu mais sono. Nesse momento, Orhun abriu a porta e olhou para a mulher amada à sua frente. Ao longo do ano passado, ele havia fantasiado inúmeras vezes em dormir no mesmo quarto que Lyra. O clima é repleto de romance e suspense.
Orhun olhou para Lyra com carinho e expressou: "Você finalmente voltou, estou muito feliz por dormir no mesmo quarto que você." Ao contrário deles, Layla enfrenta uma situação difícil. A vida de Layla depois de deixar a vila não foi tranquila. Felizmente o velho me esclareceu. Ela também percebeu que fez algo errado e não deveria ter ajudado o avô de Ana. Seket não desistiu, prometendo que encontraria todas as maneiras de recuperar a custódia. Layla percebeu que havia sido enganada e com raiva encontrou o homem dizendo que sabia a verdade e queria levar Ana embora. O avô de Ana não finge mais, dizendo que Layla não serve mais. Essa atitude deixou Layla extremamente irritada. Depois de sair da vila, ela viu a natureza maligna dos humanos. Depois, ela conheceu Seket, expressando seu desejo de compensar seu erro. Mas Seket apenas disse friamente que Layla fez algo errado e ele não tinha nada a dizer a ela. No próximo episódio, esta noite é uma noite fatídica para Orhun e Lyra. Eles eram claramente um casal amoroso, mas na noite passada só conseguiram dormir em camas separadas. Cada vez que seu marido se aproximava, ela se preocupava inconscientemente. Já era quase hora de dormir, Lyra disse que queria dormir no sofá, mas Orhun recusou. Ele manda Lyra descansar cedo e não se preocupar com ele. Orhun estendeu o cobertor com habilidade, mas ainda não sentiu sono. Orhun olhou para Lyra com carinho. Mesmo estando deitado no sofá, Orhun se sentia muito confortável, porque agora ele tem Lyra ao seu lado. Mas não importa o que acontecesse, Lyra não conseguia dormir, nem Orhun. Ele perguntou a Lyra o que ela estava pensando. Lyra não escondeu, dizendo que estava muito confusa. Memórias continuaram surgindo recentemente e a deixaram insegura se eram verdadeiras ou não. Além disso, os dois também dormiam separados, o que fez Lyra suspeitar que não eram um casal feliz. Por que não dormimos juntos? Orhun entendeu o que Lyra quis dizer e se aproximou dela lentamente, sem esconder os olhos ardentes. A distância tão próxima deixou Lyra um pouco envergonhado. E Orhun tirou a lavanda, dizendo que Lyra uma vez deu a ele. Orhun prometeu que quando Lyra recuperasse a memória, ela perceberia o quão profundamente eles se amavam. Ele colocou lavanda debaixo do travesseiro. Os dois se entreolharam. Orhun disse para ela descansar cedo, eles sairiam amanhã. Mas depois de se deitar, Orhun ocasionalmente olhava para Lyra. Tinha uma coisa que sempre o incomodava: se Lyra se lembrava das lembranças de ter sido torturado, o que deveria fazer. Mas isso é algo que ele e Lyra não podem evitar, por isso só podemos deixar que tudo siga seu curso natural. A tarefa imediata é Orhun tentar ajudar Lyra a recuperar suas memórias. No dia seguinte, o médico foi à vila verificar o estado de saúde de Lyra. Depois de conversar com Lyra, ela pediu que ela tomasse o remédio na hora certa. Atualmente a situação é estável. Se houver mudanças positivas, a recuperação acontecerá mais rapidamente. Orhun perguntou se havia alguma outra maneira de acelerar o processo de tratamento. O médico disse que havia uma maneira, mas que traria riscos. Asli ouviu toda a conversa. Agora ela não sabe que o remédio foi trocado, pensando que tem chance de vencer. Asli encontrou Emir novamente e começou a usar palavras para separar o relacionamento de Emir com Lyra. Aslia disse que não importa o que aconteça, só ela acompanhará o Emir. Mas mesmo assim ela ainda não conseguiu impedir que Emir se aproximasse de Lyra. Vendo isso, Asli começou a provocar, dizendo que Emir ainda não havia tomado café da manhã, e agora as refeições do menino eram sempre verificadas com cuidado. Isso também implicava que Lyra quase havia matado Emir antes. Orhun percebeu as intenções de Asli, e imediatamente confortou sua esposa, esperando até que sua memória se recuperasse. Lyra saberia que Emir era alérgico e o que ela gostava de comer. Ele conduziu Lyra até a cozinha e disse ao criado que fosse embora para que Lyra pudesse fazer o bolo sozinha. Orhun também disse a Emir para dizer a Lyra o que ele podia ou não comer. Sob a orientação de Orhun, Lyra sorriu gradualmente. Nessa época, Orhun começou a flertar com Lyra. Seu sorriso é tão encantador. Mas de repente Homer aparece e estraga a atmosfera romântica. Orhun imediatamente lançou-lhe um olhar de advertência. Só então Homer percebeu que não deveria ter aparecido. Restavam duas pessoas na cozinha. Lyra continuou a preparar o café da manhã, e depois deixou Orhun prová-lo primeiro. Mas Orhun lembrou-se das coisas ruins, quando entendeu mal Lyra. Ele falava tantas coisas ultrajantes que quando estava imerso em suas lembranças, Lyra achava que ele não gostava de comer. Orhun recuperou imediatamente a consciência, provou o bolo que a sua esposa fez e disse que este era o bolo mais delicioso que já tinha comido. Enquanto os dois estavam imersos na atmosfera romântica, Asli entrou na cozinha. Depois que Orhun saiu, Asli parecia com frio, pensando em como prejudicar Lyra. Ela queria ajudar Lyra, mas foi recusada por Lyra. Desta vez, Lyra queria levar ela mesma ao café da manhã para o menino, e isso também ajudou Lyra a escapar do desastre.
Ao ver o menino comendo deliciosas panquecas, Lyra ficou muito feliz. Após o café da manhã do Emir, Lyra preparou café para Orhun. Esta vida aparentemente simples é o que Orhun mais deseja. Ele levou Lyra a um restaurante que ambos já haviam visitado. Orhun tocou nas costas de Lyra, o que a confundiu. Quando o chefe os viu, cumprimentou-os calorosamente. Enquanto comia, Lyra fez um retrato. Agora que tem o hábito de desenhar coisas importantes, ela não quer esquecer esse momento. Orhun expressou que cada segundo e minuto gasto com Lyra é importante e precioso. Neste momento, Layla ainda tenta corrigir seu erro, mas Seket não lhe dá chance. Layla se sente muito culpada e planeja ajudar Seket a recuperar a custódia dos filhos. No episódio seguinte, Lyra e Orhun vão a um encontro de bicicleta e depois vão à praia. Na frente dos outros ele é um gerente geral cruel, mas quando está com a esposa é muito gentil. Orhun convida Lyra para um restaurante luxuoso de alta classe e sempre atende a todos os seus pedidos. Enquanto Orhun estava fora, Lyra começou a desenhar. Ela quer se lembrar desse lindo momento. De repente, Lyra sentiu necessidade de ir ao banheiro. Quando Orhun saiu, viu o bilhete de Lyra, ela agradeceu pelo que ele fez. Orhun virou o verso e viu o desenho deles. Orhun ficou emocionado. Ele sabia que todos os seus esforços estavam valendo a pena. Orhun levou Lyra para a praia. Olhando o mar sem fim, Lyra se sentiu muito confortável. Orhun olhou para ela com carinho, dizendo que já estivemos aqui antes. O que você mais gosta é de praia. Lyra ouviu Orhun contar histórias dos velhos tempos e ficou feliz. No entanto, ela ainda estava um pouco triste porque não conseguia se lembrar de mais nada. Orhun percebeu essa expressão e imediatamente agiu para confortá-la, abraçando Lyra com força em seus braços. Não importa a hora, Orhun estará sempre ao lado de Lyra. Nesse momento, o riso veio de longe. Eles viram alguns jovens andando de bicicleta. Orhun disse que já haviam ensinado Emir a andar de bicicleta. Mas Lyra não conseguia se lembrar de nada. Orhun a convidou para andar de bicicleta e ensinou Lyra a andar de bicicleta corretamente. Orhun encorajou sua esposa a não ter medo. Enquanto ele estivesse aqui, ele não a deixaria cair. Sem mais nem menos, ele seguiu Lyra de perto enquanto ela andava de bicicleta. Orhun soltou lentamente, deixando-a seguir em frente. Embora o processo não tenha sido tranquilo, Orhun gostou. Este é um momento privado para os dois. Parece que só por estar com Lyra, Orhun pode fazer o que quiser. Eventualmente, sob a orientação de Orhun, Lyra tornou-se cada vez mais proficiente em andar de bicicleta. Orhun se soltou aos poucos. Lyra ainda não tinha ido muito longe. Assim que Orhun falou, Lyra escorregou e quase caiu. Orhun começou a confessar novamente. Você é a pessoa mais maravilhosa do meu coração. Com seu incentivo, Lyra foi cada vez mais longe. Depois de terminarem o ciclismo, caminharam pela praia. Lyra se sentiu muito feliz, além de poder comer comidas deliciosas, ver o mar e até aprender a andar de bicicleta. Enquanto Lyra se sentir feliz, Orhun estará disposto a fazer qualquer coisa. Aí começaram a pegar a concha. Lyra quis devolver para o Emir. Orhun disse que ficariam aqui até a noite para observar o mar e as estrelas. Ao perceber os olhos ardentes de Orhun, Lyra ficou um pouco envergonhada. Na frente de estranhos, Orhun nunca disse isso. Asli especialmente não conseguia ver o lado gentil de Orhun. Nessa época, a mãe de Eda não parava de resmungar que foi Lyra quem assassinou sua filha. Asli ouviu essas palavras e se sentiu secretamente feliz por não ser a única a atacar Lyra. Mas Orhun e Lyra ainda estão imersos na felicidade e desconhecem a trama de Asli. Orhun até ensinou gentilmente Lyra a atirar pedras. Nesse momento, os dois pareciam crianças brincando na praia. Esta vida aparentemente simples é o que Orhun deseja. Mas neste momento Lyra estava com muita dor de cabeça. Fragmentos de memória apareceram. Ela fez o possível para lembrar. Ela estava na água pedindo ajuda, mas ainda não conseguia ver claramente as pessoas na praia. Olhando para Lyra com dor, Orhun percebeu que as memórias de Lyra estavam retornando gradualmente. Mas agora ele não consegue pensar muito nisso. Preocupado que Lyra esteja resfriada, ele coloca o casaco nela. Neste momento, a vila parece pacífica, mas as mulheres estão silenciosamente tramando seus próprios lotes. A mãe de Orhun, a mãe maluca de Eda e a intrigante Asli têm o mesmo objetivo de Lyra. Quando Orhun e Lyra retornaram, Emir imediatamente correu para os braços de Lyra. Asli imediatamente se transformou em ar. Olhando para a cena diante de seus olhos, essa se sentiu muito infeliz. As três mulheres disseram para si mesmas que expulsariam Lyra daqui a qualquer custo. Olhando para a mãe de Eda, Asli percebeu que ela poderia ser usada. Por outro lado, Layla encontrou a oportunidade de conhecer Ana, expressando que sabia que Ana estava com raiva e que também se arrependia.
Atualmente ela também está pensando em maneiras de ajudar Ana a voltar para a casa de Seket. Leila então trouxe Ana secretamente para conhecer Seket. Depois de muitos dias longe de sua filha, Seket ficou muito emocionado. Mesmo não sendo parentes de sangue, Seket considerava a garota como sua própria filha. Leila disse que eles só tinham 1 hora. Ela iria buscá-la em 1 hora. Mas quando o avô descobriu que a neta estava desaparecida, imediatamente encaminhou a polícia para encontrar Leila. Ele acusou Leila de sequestrar sua sobrinha. Nesse momento, Leila viu a verdadeira face do homem. O avô até acusou falsamente Seket de ser um sequestrador. Depois de trazer sua sobrinha para casa, ele roubou brutalmente a comida dela. No episódio seguinte, a mãe de Eda explodiu ao ouvir suas palavras. Lyra ficou chocada. Lyra até inconscientemente ficou longe de Orhun. Uma esposa com amnésia descobre a verdade chocante de que seu marido gentil uma vez a torturou brutalmente. Quando ela pensou sobre isso, ficou com tanto medo que todo seu corpo tremeu. Orhun olhou para Lyra e perguntou hesitante: "Você se lembra de alguma coisa?" Ele estava prestes a se aproximar quando Lyra se afastou dele. Lyra disse: "Quem me atormentou foi você." Assim que essas palavras foram ditas, Orhun ficou completamente chocado, não esperando que Lyra recuperasse suas lembranças ruins anteriores tão rapidamente. Mas na verdade quem está por trás de tudo isso é Asli. Na frente da mãe de Eda, ela disse que Lyra em breve se tornará dona da mansão. Na batalha final pelo título de mestra, Eda morreu e Lyra ainda estava viva. Ao ouvir isso, a mãe de Eda repetia que teria que matar Lyra. Coincidentemente, neste momento Lyra entrou na casa e ao vê-la, Asli perguntou deliberadamente em voz alta: "Quem matou sua filha?" A mulher não parava de citar o nome de Lyra, dizendo que era tudo por causa dela. Caso contrário, Eda não teria morrido no acidente de carro. Ao ouvir isso, Lyra ficou completamente chocada. Ela correu escada acima rapidamente. Asli olhou para ela com uma expressão triunfante. O que a mãe de Eda acabará de dizer ficou na mente de Lyra. Ela recordava cada detalhe, agora entendendo a hostilidade incompreensível da mãe de Eda. Lyra não pôde deixar de se perguntar se ela era a assassina. Além do que Orhun disse antes, ele obviamente ainda estava escondendo isso dela. Mas Lyra não sabia que a morte de Eda não tinha nada a ver com ela. Naquele dia, Eda perdeu completamente a paciência, correu para a rua e foi atropelada por um carro. Lyra tentou pensar, mas quanto mais tentava, pior ficava a dor de cabeça. Suas mãos não paravam de tremer, ela não conseguia nem segurar o copo d'água com força. Fragmentos de memórias quebradas apareceram vagamente. Nessa época, Orhun estava lá fora com o Emir, mas sempre se sentia inquieto. Lyra o observava da varanda, as lembranças surgindo cada vez mais. Lyra tentou ver claramente a pessoa que estava na margem. O que ela não esperava era que quem a atormentava fosse Orhun. Lyra agora estava completamente confusa, incapaz de acreditar que isso fosse verdade, mas as lembranças ficaram cada vez mais claras. Foi ele quem fez as coisas que a machucaram. Lyra não conseguia acreditar nessa verdade, se perguntando por que Orhun a tratava assim. Ela tentou se acalmar, mas ainda não conseguia aceitar essa verdade. E Orhun finalmente percebeu que algo estava errado porque ainda não tinha visto Lyra aparecer. Ele não sabia que Lyra estava em pânico. Ela saiu da vila em desespero. Essa cena foi vista por Asli. Parecia que o plano deu certo. Orhun foi até a cozinha, mas ainda não conseguiu ver Lyra. Nesse momento, Lyra já havia chegado à porta pensando em sair. Por acaso ela conheceu um criado, mas Lyra não confiava mais em ninguém. Ela imediatamente se virou e fugiu o mais rápido possível. Orhun foi até o quarto, viu cacos de vidro no chão, sentiu que algo estava errado. Mas ele procurou por toda a vila e não encontrou Lyra. Neste momento, Omer veio relatar, dizendo que assim que viu Lyra pareceu que ela estava com muito medo. Não houve tempo para pensar muito. Orhun saiu imediatamente correndo. Mas Asli e Esra pareciam muito tranquilos, pois era esse o resultado que queriam. Nesse momento, Lyra ainda não havia corrido muito. As fortes dores de cabeça a impediam de se mover. Ela então desmaiou e caiu no chão. Orhun continuou perguntando aos transeuntes, mas ainda não tinha ideia. Ele procurou por muitas horas quando de repente uma figura familiar apareceu na sua frente. Orhun imediatamente correu em direção a ele, mas quando viu claramente o rosto da outra pessoa, não era Lyra. Orhun ficou desapontado, mas não desistiu. Felizmente, ele encontrou Lyra não muito longe e embora não soubesse o que aconteceu, Orhun ainda a levou de volta para a vila. Após verificação, o médico constatou que Lyra estava bem, disse a Orhun para não provocar Lyra e entrar em contato com ela caso algo incomum acontecesse. A governanta informou imediatamente Esra, dizendo que Lyra estava em coma. Asli não está feliz, Lyra claramente foi embora. Por que Orhun a trouxe de volta?
Essa também não conseguia esconder sua raiva, pois achava que Lyra não tinha boas maneiras porque deixou a vila arbitrariamente por vontade própria. Essa ordena ao mordomo que monitore Lyra e Orhun. Lyra ainda pensa em lembranças ruins de ter sido torturada por Orhun. Ela não sabe por que Orhun fez isso com ela. Diante da pergunta de Lyra, Orhun sabia que aconteceria o que aconteceria. Ele não se escondeu mais e contou a verdade. Naquela época sua irmã foi morta, e ele suspeitou que o assassino fosse Lyra. Mas mais tarde ele descobriu a verdade. Orhun tentou compensar seu erro. Além disso, o casamento entre os dois também era falso. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, Orhun sabe que é tudo culpa dele, então deixa Lyra fazer suas próprias escolhas. Você quer sair daqui? Orhun não interferirá muito. Embora parecesse calmo por fora, em seu coração ele ainda não conseguia largar Lyra. Orhun se perguntou por que Lyra de repente pensou nessas coisas. Nessa época Seket, graças às suas conexões, encontrou um juiz de alto escalão e pediu sua opinião. De repente Layla aparece, dizendo que tem evidências que podem provar que Seket trata bem Ana. Ela espera poder corrigir seu erro. Agora que havia testemunhas e provas, o juiz teve que reconsiderar. Mesmo que ambos tenham o mesmo objetivo, Layla e Seket ainda não se suportam. De repente, um carro passou e sujou as roupas de Layla. Seket imediatamente foi até ela e disse-lhe para entrar no carro. No início, Layla quis recusar, mas era muito longe, então Layla teve que entrar no carro de Seket. Infelizmente, o carro de Seket teve problemas, eles tiveram que parar. Seket deu as ferramentas para Layla, forçando-a deliberadamente a trocar o pneu. Obviamente, Layla não sabe o que fazer e Seket não quer mais dificultar as coisas para ela. Seket disse que desde que conheceu Layla estava em apuros. Layla também sabia que ele estava se referindo ao processo, então ela teve que ficar em silêncio. No episódio seguinte, Lyra ainda está imersa na dor e no desespero, e Orhun opta por se deixar levar. A governanta contou a essa sobre o casamento falso de Orhun e Lyra. Além disso, Lyra também foi caçada por repórteres.